Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu quero falar sobre um grave problema que os serviços de streaming podem ter aí na produção das suas séries, dos seus filmes, da ficção criada aí, principalmente das séries, para esses serviços de streaming como Disney Plus, Netflix, a Amazon e por aí vai. E do que eu tô particularmente falando aqui, principalmente da recepção que eu vi o pessoal ter a Andor, que é uma série aí de Star Wars, né, que na minha opinião é absolutamente excelente e que mesmo assim não tá tendo muita visualização. Mas o pior, mais do que não ter visualização, porque às vezes isso tem a ver com questão de propriedade intelectual e etc. Se o pessoal tá interessado naquele tema mesmo ou não, se quer ver uma série do Andor ou não, mas os comentários sobre ela, principalmente no começo, nos primeiros episódios, de que a coisa tava andando muito lento, de que era muito lento, de que era muito parado, e esses comentários aconteceram também bastante sobre a série do Anéis de Poder, e essa teve uma audiência muito, muito grande. E aí entra a questão que eu falei da popularidade da própria propriedade intelectual e de que o começo também estava arrastado, de que nada acontecia e etc. E aí a recepção melhorou um pouco ali a partir do episódio 6, que eu não vou dar spoilers, e também no episódio final, enfim. Embora tenha toda aquela confusão em cima dessa série aí por pessoas que não gostam dela, já não gostavam antes de sair por motivos que não são legais, mas tem gente também que não gostou por motivos que a pessoa tem razão. Se é de repente uma versão, uma adaptação do Mundo do Tolkien que aquela pessoa realmente não gostou. Então eu não vou entrar muito na discussão do Anéis de Poder aqui, mas da recepção que as duas séries tiveram em relação aos seus episódios. Isso é que eu acho que é importante a gente pensar, porque faz a gente pensar sobre a sociedade em que a gente está vivendo. E do que eu tô querendo falar? É que nos dois casos as pessoas falaram que as séries demoraram muito, muito para se desenvolver e que nada acontecia e por aí vai. Só que isso é estranho, né? E é até engraçado, porque quando começaram os serviços de streaming lá atrás, e até por isso que a Netflix até hoje ainda lança todos os episódios juntos e tudo mais, as séries eram quase como se fossem um grande filme. Então, por exemplo, soltou Stranger Things, o primeiro Stranger Things. Como tudo saía junto, você não tinha necessariamente aquela necessidade de ganhar a pessoa já no piloto ou no máximo no segundo episódio e etc, porque a maioria ia sentar e assistir vários episódios. E aí, quando visse, a pessoa teria terminado de assistir a história inteira e julgaria a história por completo, né? Como uma coisa completa, gostando daquilo ou não, fazendo sucesso ou não, e etc. Mas, até por causa do ciclo aí de notícias, muitos serviços de streaming começaram a lançar as séries semana a semana. O que eu particularmente acho muito legal, que eu acho muito maneiro, ficar teorizando sobre as séries. Eu lembro quando assisti Loki, que foi uma série que teve muita teoria em cima, WandaVision também. Então, você teorizar sobre as séries, ver os vídeos sobre isso. Então você até alimenta toda uma economia no YouTube de pessoas que fazem vídeos sobre isso. Só que essa economia do YouTube que faz vídeos sobre isso faz as pessoas assistirem as séries também. Então, na verdade, você ganha com isso ao ponto de que muita gente vem criticando a Netflix às vezes por não fazer a mesma coisa de soltar semana a semana. Só que aí é que Andor e essa série de Senhor dos Anéis, na minha opinião, né, Anéis do Poder, elas talvez tivessem um benefício maior se fossem soltas inteiras, ou quase inteiras, vamos dizer assim, já que Andor tem 12 episódios, poderia ser 6 e 6, mais ou menos como aconteceu aí com a última temporada de Stranger Things, porque aí as pessoas poderiam medir e deixar que a construção de mundo lenta pudesse acontecer, para que as coisas acontecessem e você pudesse curtir aquele mundo e os personagens. Eu, particularmente, tanto em Anéis de Poder quanto em Andor, logo de cara, apesar do ritmo mais lento, eu já estava maravilhado, porque eu falei, tem muitas coisas que estão muito bem escritas aqui, apesar de, no caso de Anéis de Poder, muita gente criticar, mas estava muito bem escrita, você pode até achar que é Tolkien ou não é, mas tecnicamente bem escrito, o mundo está sendo muito bem construído. Andor, eu falei, caramba, é aquele Star Wars que a gente sempre quis ver e nunca viu, na verdade. Então, com esses episódios, eu consigo me sentir nesse mundo, ser puxado de volta para a Terra-média, ou de volta ali para o mundo de Star Wars, e isso me faz ir, né, digerindo e me sentindo nesse lugar para que as coisas importantes aconteçam depois. Então, na realidade, você precisa desse tempo. Vamos dizer, por exemplo, A Sociedade do Anel, o primeiro filme de Senhor dos Anéis, que todo mundo ama, todo mundo acha fantástico, né? Mas a realidade é que se você for ver aquele filme, uma parte grande do começo dele, de repente 1h30, se bobear 2 horas de filme, é mais você entrando na Terra-média, apresentando os personagens, se sentindo naquele mundo, e aí, é claro, termina de uma forma absolutamente espetacular, e você, pelo amor de Deus, eu preciso do próximo filme logo, hoje em dia as pessoas podem assistir, a gente teve que esperar na época,
mas imagina que em vez da gente ter o primeiro filme por completo, você soltasse só a parte em que eles estão indo lá para o Conselho de Elrond. A probabilidade de muita gente dizer que era chato, que não acontecia nada, que era só um episódio filler, etc., era enorme. A questão é que para você, por exemplo, fazer fantasia, como em Star Wars ou em Anéis do Poder e etc., você precisa de tempo, você precisa fazer com que esse mundo fique bem estabelecido para que você tenha um payoff maravilhoso, vamos dizer assim, no final. E Endor estruturou a série até que a gente já teve esses payoffs ao longo desses 12 episódios, mas sempre levou ali 1 ou 2 episódios de preparação para vir um payoff no terceiro, ou então às vezes até mais do que 1 ou 2, às vezes 3, porque para você fazer fantasia você precisa desse tempo. Não é à toa que a maioria dos melhores livros de fantasia, eles são grandes, eles são aquele calhamaço gigante. Brandon Sanderson, que é um dos meus autores favoritos, por exemplo, ele escreve livros basicamente muito grandes, quase todos eles, exceto a série Os Executores, que é um pouquinho menor, os livros são um pouco menores também não é necessariamente para um público adulto, é mais jovem adulto, mas de maneira geral é aquele livro gigante. Por quê? Porque fantasia precisa desse tempo para que aí quando você veja algo simplesmente épico, incrível acontecer, você fale, caramba, que parada incrível. E aí, infelizmente, hoje a gente vê muita gente dizer, poxa, se os outros episódios fossem assim, a série seria maravilhosa. Mas não, esse episódio, esses 2 episódios só foram maravilhosos desse jeito, essa revelação só foi maravilhosa desse jeito porque você montou aquilo e fez essa estrutura subir e ser construída para que você tivesse esse payoff, esse final, essa recompensa enorme ali naquele episódio. E qual é o problema então que esse estilo de streaming vem trazendo, na minha opinião? É que as pessoas produzem conteúdo sobre essas séries o tempo inteiro no YouTube, comentam no Twitter e etc. Então se tornou algo que cada episódio é dissecado e cada episódio as pessoas vão falar muito sobre aquele episódio. E o que isso gerou, na minha opinião? Principalmente quando é solto assim, né? Quando as séries são soltas dessa forma, de um episódio por semana e etc., é que você vê que algumas séries começaram já a se adaptar de cada episódio colocar alguma coisa meio chocante, ou um cliffhanger, ou alguma coisa que vá dar o que falar para o próximo episódio. Por exemplo, a Lenda de Vox Machina, que eu adorei aí, que é a adaptação do Critical Role, né, que é o pessoal que joga RPG ao vivo aí lá nos Estados Unidos, que eu acompanho desde o começo, a Lenda de Vox Machina. Eles fizeram isso muito bem. Basicamente, todos os episódios acontece alguma coisa, algum gancho emocional, alguma coisa assim, para que você continue assistindo, para que haja discussão, vamos dizer assim, ao longo das semanas, e mesmo essa série foi solta, acho que de 3 em 3 episódios, porque se tratava também de uma animação, então os episódios são menores, mas você já viu essa estrutura, e quem fez essa estrutura também foi Casa do Dragão. Casa do Dragão eu também gostei muito, é uma série que eu gostei muito, mas basicamente, se vocês pararem para pensar, ela funcionou quase como uma novela, no sentido não de que, um novelão e etc, embora alguns elementos até sejam, mas quase como uma novela. O que eu tô querendo dizer é que todo episódio, basicamente, ou praticamente todo episódio, alguma coisa muito chocante acontece, ou alguma coisa muito importante acontece, ou alguma cena de ação acontece, alguma coisa que choca acontece ali para que haja essa discussão ao longo da semana e para que o pessoal fale e fale e fale e fale da série o tempo inteiro. Isso é interessante, é algo interessante de você fazer, ok, mas, por exemplo, você não via esse mesmo padrão na própria Guerra dos Tronos, que estava seguindo o livro. Você tinha aqueles momentos e episódios em que coisas incríveis aconteciam e tirava essa reação do pessoal, né? Mas não era o tempo inteiro, você tinha mais espaço, porque isso foi anos atrás, vamos dizer assim, para poder construir devagar a fantasia e ter a recompensa que eu falei no final, aquele choque, de repente, que em geral vinha, né, no episódio 9 da temporada, mas às vezes acontecia em outros episódios. Já é interessante observar que Casa do Dragão, aprendendo com isso, o valor dessa questão das pessoas discutirem os episódios na internet e tal, que foi uma coisa que foi muito responsável pelo boom de Guerra dos Tronos, eles aplicaram isso a praticamente todos os episódios. Todos os episódios tinham alguma coisa para que as pessoas discutissem. E aí é por isso que eu acho que isso é um grave problema, porque vai funcionar muito bem para algumas séries. Por exemplo, Casa do Dragão conseguiu fazer isso de uma forma boa, muito boa na minha opinião. Na minha opinião também não é uma série tão boa quanto foi Game of Thrones até a última temporada, né? Mas fez de uma forma muito boa mesmo assim. Só que você tá, na verdade, tirando a possibilidade de outras séries que podem ser incríveis, como na minha opinião foi Anéis do Poder, né? Eu sei que muita gente vai discutir, dizer que não, blá blá, mas tudo bem. Mas você tira, às vezes, a possibilidade dessas séries de terem esse crescimento, de terem esse desenvolvimento mais lento. Com exceção, talvez,
da Netflix, né, em que você pode assistir tudo de uma vez. Por exemplo, a primeira temporada de The Witcher, se ela fosse solta episódio por episódio, semana a semana, as pessoas iam ficar extremamente confusas, porque naquela primeira temporada eles brincaram com a questão do tempo, de vai e volta no tempo, vai e volta no tempo, e eu acho que se fosse solto de semana em semana, ia deixar o pessoal extremamente confuso e teria funcionado muito mal, que as pessoas, eu acho que falariam muito mal da série. Mas o fato de que a série é lançada de uma só vez faz com que o pessoal possa apreciar e entender melhor a questão do vai e volta no tempo e poder saborear a temporada de uma vez toda e entender aquela história. Agora, como as séries não estão sendo mais soltas assim, a gente está vendo mais essa característica cada vez maior de novela. Precisa acontecer alguma coisa, senão as pessoas não ficam satisfeitas. E isso são duas mudanças, né? Não só a questão do lançamento semanal, mas também a mudança na nossa sociedade. Mal ou bem nos últimos anos aí, né? Ainda mais com pandemia, as pessoas cada vez mais conectadas e usando internet, etc. A gente vive numa sociedade, na minha opinião, mais imediatista nesse sentido. Alguma coisa precisa acontecer, senão o episódio foi chato. Quando na realidade você às vezes só tá montando, você só tá fazendo você se ambientar ali para que você, na verdade, possa alcançar um nível muito maior de uma potência maior, né, vamos dizer assim, ficcional, que se você tiver que toda semana ficar colocando alguma coisa chocante ou alguma coisa interessante, talvez você não vá conseguir alcançar essa potência, né, que é o que eu falei da Sociedade do Anel e dos 3 filmes de Senhor dos Anéis. Eles vão com calma, eles montam tudo com calma para que você possa ter aquela batalha absurda do Abismo de Helm, por exemplo, para que aquilo possa acontecer, você além do primeiro filme inteiro, você precisou ter ali mais 1h30 ou 2 horas em que o filme vai num ritmo mais lento, para que você tenha aquela recompensa e que ela seja bem feita, bem escrita, em que você olhe para trás e entenda tudo o que aconteceu, e falas que foram ditas, que são retomadas, como a fala do Gandalf pro Aragorn, para ele chegar cavalgando no final. Então tudo isso gera uma potência, vamos dizer assim, ficcional muito maior, na minha opinião, que torna, né, que dá a algumas obras a capacidade de chegar a um nível mais alto. E o meu medo é que essa coisa de lançar toda semana e de que tem que acontecer alguma coisa toda semana, vamos dizer assim, pode prejudicar muitas obras e impedir que elas cheguem nessa potência ficcional que eu tô falando. E o exemplo do próprio Loki, que foi uma série que eu gostei muito, se eu não me engano, né, não me falha a memória, até críticos e tudo mais, criticaram ali o terceiro episódio, por exemplo, porque, não aconteceu nada nesse terceiro episódio e tal. Não, aquele terceiro episódio foi muito importante para fazer a relação entre os dois Lokis aflorar e pra gente poder aprofundar mais no próprio personagem do Loki, nos dois, no caso, e na relação deles, e porque isso se tornaria absolutamente essencial para a história depois. Então, apesar de não acontecer, entre aspas, muita coisa, aconteceu, na verdade, muita coisa. Sem esse episódio, os outros episódios não fariam sentido. E eu vi muita gente chamar esse episódio de filler, né? Que é só pra, a gente precisa ter 6 episódios, então a gente faz esse terceiro aqui sem acontecer muita coisa, só pra poder ter os 6 episódios que a gente precisa ter. Quando na realidade não, tudo bem, não aconteceu tanta coisa, mas o estabelecimento dessa relação aqui foi absolutamente essencial para todo o resto da série. E as pessoas, na minha opinião, vêm perdendo a capacidade de perceber isso. E eu acho que isso é meio triste, porque vai nos impedir, com certeza, de ter algumas séries absolutamente geniais, vão acabar não tendo tanto sucesso assim, como para mim é o caso de Andor. Para mim, Andor é talvez uma das melhores coisas que já foram feitas de Star Wars, e quase ninguém tá falando, quase ninguém tá discutindo sobre. Então, eu quis falar um pouco sobre isso, né, que o podcast é para trazer as minhas opiniões também sobre essas questões ficcionais, e saber o que vocês pensam sobre isso também, que vocês deixem seus comentários no YouTube, na caixinha lá do Spotify, vocês podem deixar seus comentários também. Vocês podem mandar e-mail para pensandorpgradio@gmail.com, que eu vou dar uma olhada sempre nos e-mails. Então, é importante essa participação de vocês. Tanto é que ontem eu falei sobre a questão de permitir que os jogadores de RPG joguem com várias raças. E teve um comentário que eu achei muito legal aqui do Pernilongo Velho, que é o Old Pernilongo, que falou que acha que isso acontece com jogadores mais veteranos, que estão cansados de jogar de elfo pela 14ª vez, então eles jogam com uma raça mais rara. E aí fala que eu mesmo sou culpado nessa história, que já peguei a raça customizada do Tasha, Changeling, Githyanki, Plasmoid, Genasi, mais um monte de outras raças aqui. Então talvez, né, seja verdade isso
isso de que jogadores de RPG querem jogar com raças diferentes, por já estarem cansados de jogar com as mesmas, já que jogam há muito tempo. Então eu tô sempre de olho nos comentários de vocês, que a participação de vocês é muito importante aí nessa versão nova do podcast, que é justamente conversar com vocês sobre as coisas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, que dessa vez acho que vai chegar de manhã pra vocês. Pra todas as manhãs ter alguma coisa legal sobre ficção, RPG ou história pra vocês vinda aí de mim. Então é isso, galera. Um grande abraço e até o próximo episódio.